Davi, no Salmo 34, no versículo 6, como se ele olhasse para si mesmo e depois então viesse poeticamente a expressar algo de uma contemplação, de um olhar voltado para a sua pessoa. Ele diz algo que ele faz diante do Senhor Deus: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Em seguida ele vai dizer, na poesia do Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Verso 8, aliás, ele vai então chegar a uma conclusão: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tanto para os dias de vida e viver que tivera Davi, quanto para os nossos dias no presente tempo. A palavra de Deus, tanto naquela quanto nesta nossa época, continua sendo atual, real, importante, indispensável, necessária. Amém? Então, com este provai e vede que o Senhor é bom, vamos uma vez mais para primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21, que é da mensagem que teve a sua introdução na semana passada: abuso de poder. Nós vamos do versículo 17 até o versículo 29. Essa questão de abuso de poder, cobiça, manipulação, trapaça, distorção, perseguição, que eu mencionei, que destrói, podem ter destruído vidas inocentes. Nós, no capítulo 21 de 1 Reis, o cenário apresentado neste capítulo é um desejo, uma cobiça da parte de Acabe, o rei de Israel, em possuir, em ter como propriedade a vinha de Nabote. Nabote menciona para o rei, aquilo era herança do Senhor, vindo dos seus ancestrais aos seus descendentes, algo que Deus lhes havia dado. Muito embora entre os cananeus, os cananeus, na questão de governo, o rei poderia confiscar propriedades, bens, mas para o povo de Israel, não. Deus tinha uma lei muito clara. Todos em Israel não eram os donos da terra, apenas administradores, mordomos, conforme o Salmo 24, verso 1 nos ensina: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu e você não somos dono de absolutamente nada. Tudo pertence ao Senhor, até a minha e a sua vida. Nós pertencemos ao Senhor. Nós até por duas vezes, além do direito de criação, ao também em Cristo Jesus ser Ele o nosso Pai bendito. Amém? Vamos lá então, coloquemos-nos em pé, aquele esforço tão bendito que você faz em reverência à leitura da palavra. Depois de todo o incidente do abuso de poder de Jezabel,
provocando a morte de Nabote, numa distorção e abuso e manipulação, perseguição contra Nabote. Ela consegue manipular com o apoio da lei de Israel a morte por blasfêmia de Nabote, e não só de Nabote, como também dos seus filhos. E tendo o ocorrido chegado ao seu desfecho, versículo 17: então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, porque Nabote foi morto por apedrejamento, pena de morte de apedrejamento. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, veja bem, Deus dá a palavra de juízo para Elias, é Deus falando com Elias. No momento seguinte, Elias vem ao encontro de Acabe, e disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o seu corpo de saco e jejuou, vestia saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal aos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vamos orar nesse momento, nos colocando debaixo da direção e obra do Senhor Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, como se hoje à noite estivéssemos no caminho de Emaús e conosco caminhando a presença real e confortadora do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no momento da despedida, como então ardendo em nossos corações aquele momento da conversa, da comunhão, pudéssemos dizer: fica conosco, Senhor. O Senhor tem
manifestado a sua presença na obra do Santo Espírito. O Senhor já nos abençoou com a condição de chegarmos para a reunião seguros, protegidos, gratos somos, agradecidos pela chuva que caiu nesta tarde, e que mesmo a chuva tendo caído, o Senhor reservou tempo apropriado, adequado, para que chegássemos a este lugar, o lugar do encontro com Deus vivo. Fica conosco, Senhor, conosco que aqui estamos, e aqueles que impossibilitados, impedidos de vir, agora podem, conosco também, se entregarem para, da palavra do Senhor, receberem a comunicação do Senhor em seus corações, dos seus ouvidos aos seus corações. Fica conosco, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Obrigado você que, de maneira gentil, colocou-se em pé. As pessoas investidas de poder, de autoridade, a exemplo de Acabe, o rei, Jezabel, a sua mulher, como eu disse, aquela rainha, desde que nós tocamos o nome dela na Bíblia, é alguém de uma inclinação abominável, perversa, idólatra. Influenciou tremendamente a vida de Acabe. Ela sempre tinha um parecer, uma solução que transformava no cumprimento daquilo que precisava ser feito. Ela era astuta, malévola, como eu mencionei a semana passada. E quando nós lemos o capítulo 21 de 1 Reis, falando a respeito da vinha de Nabote, quando nós tomamos conhecimento do ocorrido, uma proposta de compra de Acabe, uma rejeição real e notória de Nabote, que não poderia vender algo que era herança dada pelo Senhor e pertencendo aos seus ancestrais. Jezabel, quando Acabe relata para ela, porque Acabe aparentemente não aceitou o não de Nabote, qual uma criança mimada, foi para a sua casa, entrou no seu quarto, poderíamos dizer assim, fechou a porta, não queria ver ninguém, não queria receber a comida dos seus servos. E a irmã Inês de Ribeirão Preto escreveu a semana passada na live que Acabe estava fazendo birra. Eu achei engraçado que a irmã Inês mencionou, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia essa expressão, fazendo birra. Estava com uma criança mimada. Não saía não tinha, aliás, outro pensamento na sua cabeça, senão aquela vinha de Nabote, que, aliás, era muito bem cuidada por Nabote, com carinho e esmero. Nabote era um homem temente ao Senhor Deus. E Acabe botou os olhos na vinha de Nabote e cobiçou, teve aquela tentação mental que nos leva ao pecado na prática, tentação que nos vem através do domínio, do poder da mente. Eu quero a vinha de Nabote, mas ele não quer vender, está protestando, está fazendo birra, não come. E Jezabel então vem saber, Nabote, aliás, Acabe, está acontecendo com você. E ele relata para ela, ele conta. E ela então, num impulso de repúdio total, entendendo que ela estava acima de qualquer coisa, acima da lei, acima de Deus, ela anima o rei.
Oh, Acabe, come, bebe, fica alegre, eu te darei a vinha de Nabote. Olha só, eu te darei a vinha de Nabote, pode deixar comigo. Quando eu era adolescente, o nosso grupo de colegas, quando a gente conversava entre nós, era um tal de chá comigo. Não sei se você passou por essa experiência. Chá comigo, deixa comigo, era chá comigo, deixa comigo. Aquela linguagem de adolescentes, nós éramos tudo ali no grupo eu trabalhava no curso de datilografia e vinha os meus colegas para estudarem, e aí a gente ia embora no final da tarde junto, porque eles faziam um horário que nós retornávamos juntos. Então tinha lá os colegas, e eu lembro deles, tinha outras expressões que eu estou tentando lembrar aqui, Dilson, abaixa aqui, e por aí. Mas o chá comigo é o chá comigo de Jezabel, deixa comigo. Se o texto não relata o que ela fez, nós nunca entenderíamos quão ardilosamente ela agiu. Ela usou de distorção, porque ela entra na lei de Israel, arruma 2 testemunhas de Belial, servos de Satanás, entre o povo de Deus, para acusarem falsamente Nabote de blasfêmia. Ela, sem que Nabote soubesse, ela diz: Nabote, vem, temos uma reunião, convoca um jejum, algo assim que só acontecia quando o povo estava em pecado e Deus pesando a mal, e havia uma convocação nacional. Ela faz isso, está agindo de acordo com a lei, coloca Nabote na frente, e de repente, Nabote então percebe a cilada, a armadilha que lhe fora armada. As testemunhas apresentam um testemunho falso, contrapassa, e então Nabote é acusado de blasfêmia contra Deus, contra o rei, e ele deve então enfrentar o paredão, ele deve então ser morto por apedrejamento. Nabote então é levado para fora da cidade, e sendo levado para fora da cidade, onde os apedrejaram juntamente com seus filhos. O 2 Reis capítulo 9, versículo 26, lá na frente Deus menciona que os filhos também foram apedrejados. Ela queria tinha que eliminar também os filhos, porque agora, sem filhos para herdarem aquela terra, Acabe ficou de encomenda a ele tomar posse da terra que ele tanto cobiçara. Que mal fizera Nabote, os seus filhos, para merecerem aquele tipo de morte? Uma injustiça aliada a abuso de autoridade, trapaça, manipulação, cobiça. Eu falei para você que abuso de poder é algo que envolve, atinge o mundo em várias partes, é algo que não vem de hoje. Esse assunto é tão antigo quanto a história da humanidade, e continua com seus efeitos nocivos. Aí então termina a trama. Jezabel vai comunicar a Acabe: Acabe, você já pode tomar posse da vinha que era de Nabote, agora ela é sua, Acabe, a sua vinha, Acabe. E Acabe, sem nenhum constrangimento, toma posse da vinha de Nabote, sem nenhuma tristeza, sem nenhum pesar no seu coração. Parece que tudo corria conforme o que ele queria. Mas
existe alguém que viu tudo. Alguém viu tudo. O verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos juízes, o Senhor Deus viu. Viu e não gostou. Esse é o detalhe. Deus viu e não gostou. Imediatamente vem a palavra do Senhor a Elias. Então Deus vai enviar Elias. Por que Elias? Elias era o profeta que nunca se acovardaria em profetizar contra Acabe. Ele não tinha restrições, ele não tinha reserva em profetizar contra a vida do próprio rei de Israel. Olha, Elias foi aquele que, cheio da autoridade, do poder do céu, enfrentou os profetas de Baal, um contra 450 de Baal, mais 400 de Acera, 850 ele enfrentou, um contra 850, no Monte Carmelo, e os havia derrotado. Embora ele tenha sido ameaçado por Jezabel, ele continuava peregrinando debaixo da proteção de Deus, e Jezabel não conseguiu nem sequer colocar as mãos sobre Elias para prendê-lo. Deus não permitiu. Ele estava revestido do poder de Deus, continuava vivo, e eis aí então a pessoa que Deus tem para levar a palavra de juízo e entregá-la a Acabe. Deus viu a distorção, a trapaça, a injustiça que fizeram, inclusive tomando da lei, da palavra dele, uma verdadeira manipulação, usando testemunhas falsas. Você acredita que Deus deixaria isso sem cobrar vingança? Eu falei para você semana passada, eu e você não podemos vingar, mas o nosso Deus diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É como se Deus disser: vem, Nabote, os seus filhos venham para mim, mas eu tomarei vingança do que fizeram contra vocês. Ai deles! Aliás, Isaías capítulo, se eu não esteja enganado, vamos lá, capítulo 5, versículo 20, tem um ai daqueles, o ai do que nós chamamos inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai se aquilo que você é investido de autoridade, sendo mal, você chama bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Uma verdadeira inversão de valores. Ai destes que assim procedem. Ai. A palavra ai envolve algo que denota, indica uma colocação de tais pessoas debaixo de maldição. Elias tinha todas as condições necessárias para ir até Acabe, e ele vai até Acabe. Aquela família fora executada, não havia razões para isto, foi algo de uma maldade imensa, de uma atitude malévola, de um rei, de um desejo descabido de um rei, que mais parecia uma criança mimada, uma criança fazendo birra, conforme a irmã Inês mencionou no comentário dela. Aquele abuso de poder
A expressão aqui é como se nós, é claro que eu vou usar uma colocação do pensamento humano, claro que isso, Deus tem a sua maneira de ter aquilo que vai ao limite, mas ultrapassar, vamos dizer assim, esse abuso de poder, todos os limites da paciência divina. E Deus não iria abrandar a sentença dele. Ele já ordena a Elias para apressar-se e decretar o seu juízo o mais rápido possível. Sabe onde? No terreno da vinha que era de Nabote, onde Acabe tem acabado de chegar para tomar posse. E então ele fala com Elias, e no versículo 20 do capítulo de 1 Reis 21, ocorre então o encontro de Elias com Acabe. E Elias tem uma palavra para Acabe. Acabe então, ao ver Elias, ele já sentiu que a conversa não seria das mais amistosas, das mais amigáveis. Ele já tinha sua consciência acusando de algo, porque o Senhor queria repreendê-lo. E ele então, ao saudar Elias, ele demonstra, rotulando, classificando Elias do quê? De inimigo. Ele vai dizer lá no versículo 20: já me achaste inimigo meu? Que coisa! Lá vem esse inimigo meu. E o que Elias responde para ele? Aí o português de Portugal, né? Achei-te. Se fosse o português do Brasil, diria sim. Aqui é o português, achei-te. Já me achou, inimigo meu? Achei-te. E aí Elias tem uma palavra muito dura. Basta ter ideia da reação de Acabe com a palavra de Elias, essa palavra muito dura. Por que muito dura? Porque na mesma medida com que Nabote fora tratado, com uma dureza sem par. E aí Elias vai trazer ao conhecimento de Acabe, vai tornar Acabe ciente daquilo que Deus vai fazer com a descendência dele, com os filhos dele. A maldição feroz alcança a descendência, Acabe, seus filhos, e nem Jezabel escaparia e não deveria também escapar. A sentença menciona Jezabel. Só coisa terrível, pesada, uma tragédia, algo que estava por vir, que ia riscar a descendência de Acabe do mapa, ia desaparecer. Meu professor de arte, ele sempre costumava dizer o seguinte: quando você quer eliminar pessoas de dados e anotações, um povo, você então mata todos e você elimina aquele povo, deixa de existir. E Deus iria eliminar a descendência de Acabe. A sua dinastia seria desarraigada em favor de outro iria assumir. Deus já tinha uma pessoa para assumir a dinastia de Acabe. Não, a descendência dele não lhe deixaria nome. Você percebe conforme ele vai ouvindo e tem todo o desfecho da maldição vindo sobre ele? Fugiu do pensamento dele qualquer interesse que agora ele pudesse ter por vinha.
Agora ele cai, dó, ré, mi, fá, sol, lá, vai para si. Ele cai em si. Que tragédia! O que aconteceu comigo? Os seus filhos seriam mortos. Filhos do sexo masculino que morressem no campo, os abutres comeriam. Os que morressem na cidade, os cães. Assim como foi os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam o sangue de Acabe. E Jezabel, a sentença para ela, e Deus a iria cumprir, ela morreria, a maldição para ela seria devorada pelos mesmos cães. Uma tragédia, por causa do mal que fizeram perante o Senhor. Quando eu faço mal para alguém, eu faço perante o Senhor, eu estou fazendo mal ao Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se fosse o único e o último, quantos? Na época dele, você vê que Josafá, o rei de Judá, não sei porquê, ele tinha uma certa amizade com Acabe. Essa amizade resultou no casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe. E você já tem uma ideia de como foi o reinado do filho de Josafá, só fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. A influência da maldade. Se colocar você, amado, no meio de um grupo de maldosos, em pouco tempo, você, quase que sem perceber, será um deles, praticando maldade. Põe eu e você no meio dos corruptos, com essa natureza pecaminosa e corrupta que nós temos, vamos desesperadamente, a toda velocidade, na prática do mal. Nós temos que combater o mal e não abraçarmos o mal. É como aquela criança que eu sempre menciono aqui, que alguém perguntou: como é que você sabe que realmente você agora tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela disse: é que antes eu corria para o pecado, agora eu corro do pecado. É assim a nossa luta. Como Paulo disse: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas ele deu graças a Deus por Jesus Cristo. Eu estava lendo sobre um rei que, debaixo da influência de um sacerdote chamado Joiada, como aquele rei procedeu fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Bastou o sacerdote Joiada morrer para aquele rei corromper-se e praticar um apedrejamento, quando foi chamado a atenção pelo filho do sacerdote. Olha a forma vil, desprezível e corrupta deste rei. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu possa abraçar a causa da justiça com a qual Deus quer que eu abrace e viva na vida cristã. Alguém comentando comigo essa semana: gente, isso aqui é entre o povo de Deus. O sábio, porém, nos últimos tempos trabalhosos, aquela menção lá de homens amantes a si mesmos, presunçosos, avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, cuidando que a piedade seja causa de ganho, é do povo de Deus. Do mal entre o povo de Deus indo para o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
O clamor pela verdade e a prática da justiça começa entre o povo de Deus, para que possamos alcançar os perdidos, mortos em delitos e pecados. O ímpio nem enxerga no que ele tropeça, conquanto a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo nem conhece aquilo que tropeçam. Palavra dura para Acabe, vinda do Senhor. Ele poderia sentenciar Elias à morte, ele era o rei, mas o que aconteceu com ele? Ele levou a sério. Esse Elias é homem de Deus. Esse Elias, indiscutivelmente, é alguém usado por Deus. Como é que ele ficou sabendo da trama da vinha de Nabote? Deus falou para ele, foi revelado para ele. E então, Acabe não tem dúvidas, aquilo é sério. Ele não discutiu, ele não falou nada com Elias, silêncio, ele calou-se, ele era culpado, ele baixou a cabeça. Você já imaginou? O rei abaixa a cabeça, vamos imaginar assim. Ouvindo as palavras, o texto no versículo 27 vai falar que Acabe rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, como faziam pessoas se humilhando, se colocando em humilhação perante o Senhor. Jejuou, vestia saco e andava mansamente. Vários dias fazendo isto. Que situação terrível. Deus viu ou não viu a humilhação de Acabe? Viu, versículo 28. Ainda perguntou para Elias: Elias, você também está vendo o que eu estou vendo? Olha Acabe. Mas o fato é o seguinte: a sentença não mudaria. Deus viu a humilhação de Acabe, que se humilhou perante o Senhor. Aí então, o que poderíamos dizer que houve um arranjo de sincronia com que os fatos iriam acontecer. Acabe morreria em pouco tempo, o sangue seria derramado, os cães lamberiam. Deus apenas poupou ele de ver o mal que viria sobre a sua descendência, porque ele poderia ficar por último para morrer, e ver toda a sua descendência sendo desfeita, inclusive o juízo de Deus sobre Jezabel, ele contemplaria com seus olhos, porque ele ficaria por último. Não, Deus o levaria antes de todos, como de fato o levou. Acabe, na sua amizade com o rei de Israel, ele sabia que a vida dele corria perigo, enfrentando o inimigo. Ele vai num combate, e ele está tão receoso que ele chega a trocar de lugar, pegar as vestimentas do rei Josafá e parecer Josafá. Josafá, eu fico sendo você e você fica sendo eu, vamos trocar de carruagem. E de repente o inimigo está perseguindo e querem atingir Acabe, e pensam que Josafá é Acabe, e chegam para atacar a carruagem que está Josafá, pensando que é Acabe, não é Acabe. Josafá grita, e eles deixam Josafá, e vão ao encalço de Acabe. E nesse momento acontece o que muito ocorre lá no Rio de Janeiro: pessoas são mortas por bala perdida. Quem feriu Acabe com uma flecha, não tinha ideia de alvo algum. Era um soldado que pegou a flecha, colocou no arco e falou: deixe-me dar uma experimentada se esse arco está bom para atirar flechas. Não, experimentando o arco, esse arco está bom, puxou o arco assim: olha, esse arco meu está bom para atirar a flecha. Deixe-me ver agora atirando a flecha. Ele atira a flecha.
E ela vai, diz a Bíblia, ao esmo. Ele atirou ao esmo, sem mirar para onde ele estava atirando. Mas Deus estava no controle daquela flecha que atingiu Acabe na carruagem que ele estava, ferido. Ele passa a sangrar. E vamos ler então sobre a morte dele, aqui no capítulo 22, a partir do versículo 29. 22 do 29 em diante, para registrar esse texto, até o versículo 40. Vale a pena ler a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus falando conosco. Versículo 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Acabe. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Versículo 34. Então o homem armou o arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Que coisa, hein? Então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Versículo 36. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram para Samaria, onde o sepultaram. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Cumpriu-se a palavra, o juízo, Deus tomando vingança contra Acabe. Não ficou impune, sofreu as consequências do seu abuso de poder, da sua cobiça, da sua forma vil de se conduzir, idólatra, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E agora nós temos Jorão, filho de Acabe, que vai também ser morto. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 24. Mas Jeú foi ungido, ele vai reinar, vai tomar lugar na casa de Acabe. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. E agora vamos para Jezabel. A morte de Jezabel. Ela nos dá uma palavra que foi registrada para o seu atestado de óbito. Jezabel então vai morrer de defenestração. Que palavra horrível, não é? Defenestração. Do alto atira, joga. Versículo 30 de 2 Reis, capítulo 9, a morte de Jezabel. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Ela se cumpre.
E tem alguns que ousam dizer e batem o pé: Deus não existe. Coitadinho de você, que nunca se deparou, vai deparar com a realidade. Depois, Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, não sei qual a intenção dela, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz, Zinri, assassino do seu senhor. Está se referindo aqui a Jorão, o filho dela. Não te pesa a consciência? Não, estranho, não é? Não te pesa a consciência assassinar Jorão? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? Havia pessoas lá em cima, e 2 ou 3 eunucos olharam para ele. O que está querendo saber quem está com ele? O que ele quer conosco? Ele só perguntou: quem está comigo? Primeiro ele certificou: quem daí está comigo? Aí 2 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. E o que eles fizeram, os 2 eunucos? 2 ou 3, lançaram-na para baixo e foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. E o versículo 34 diz que, entrando ele, havendo comido e bebido, depois do incidente, largou lá, foi para os seus afazeres, mas depois ele lembrou: olhe por aquela maldita, olhar por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei, vão lá sepultá-la. E o versículo 35: e foram para sepultá-la, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Por quê? Então voltaram e o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Você sabe onde é que Elias estava quando aconteceu isso? Na presença de Deus. Já tinha sido elevado, mas cumpriu a palavra. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Israel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Nós temos visto o excesso, o abuso de poder, o desvio de finalidade, maldades são praticadas, atos malévolos acontecem. Tanto é que Jesus muito bem nos orientou, porque é tão cômodo, tão natural dos homens desejarem o poder, alcançar o poder, exercer o poder fascina. Diz que 3 coisas fascinam os homens: poder, dinheiro, e a terceira não precisa nem falar. Você já imaginou? Poder, dinheiro, e a terceira não precisa nem falar. Os homens, tiro específico. Exercer autoridade sobre os seus concidadãos. Sabe o que Jesus orientou sobre isto? Para mim, para você, como seguidores de Jesus? Lucas capítulo 22, versículo 25 e 26. Lucas 22, 25 e 26. Chegou lá, Lucas 22, 25 a 26.
E meu texto aqui diz o seguinte: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Quando um presidente de uma nação entende que ele é um servo, à frente para servir a nação, para praticar a justiça, ele é alguém fazendo algo agradável ao Senhor. Lá em Filipenses, Paulo diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. As pessoas querem estar no mais alto lugar do poste ou do lugar de reconhecimento. Ninguém quer ser servo. Ser servo é um grande privilégio, ainda mais servir. Salomão começou muito bem, entendendo a missão dele como rei e buscando de Deus a sabedoria para proceder. Você está apenas cuidando de algo que pertence a alguém. A Bíblia muito bem deixa elucidado e claro que as autoridades que nós temos e exercem poder sobre nós, a posição delas é importante, vem de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Deus é quem tem estabelecido para cumprimento do propósito de Deus, e nós a sujeição às autoridades. Mas quando a autoridade age contrário ao propósito que Deus tem para ela, Deus vai tratar com a autoridade. O mesmo Deus que levanta, abate. Olha o que ele fez com a casa de Acabe. Deus pune, corrige. Você como servo, linda demonstração de Jesus, quando então como servo, ele pega uma toalha, água numa bacia, e vai lavar os pés dos discípulos. Teve um que nem queria que Jesus tocasse, lavasse seus pés. Não, Senhor. Falou: se não lavar, não tem parte comigo. Falou: então, Senhor, já lava, dá um banho geral. Já fica até melhor, então dá um banho geral. Não, só o pé. Mas Jesus era severo, só o pé. Quase que ele falou: você fica quieto. Você não sabe o que eu estou fazendo. Tem um outro texto que é Mateus 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Paulo nas epístolas, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu estou a serviço. A palavra ministro é servo. E tem gente que acha que é algo, está mais elevada consideração, é servo, ministro. A palavra ministro vem do original, servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Marcos 9,37. Qualquer que receber uma criança tal como esta, tendo-a colocado no meio deles e tomando-as nos braços, qualquer que receber uma criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não me recebe a mim, mas ao que me enviou. Que as palavras do Senhor Jesus venham ser um indicador para iluminar os nossos passos na terra. A humildade do homem diante da grandeza de Deus. Deus é grande. A grandeza de Deus não se trata de uma simples opção, mas a única opção
que nos revela a real posição que devemos assumir para agradá-lo. Amados, a missão do pregador da palavra, do pastor, é servo. Ministrar a palavra, servir o povo. Nós somos servos. Estamos aqui para servir, para trabalhar na obra do Senhor. Alguém perguntou para mim assim: quanto é que você cobra para pregar? 0,000. Se uma oferta vier espontaneamente, ainda que seja de R$10, é uma oferta. Eu me lembro que nós íamos numa igreja para pregar, e às vezes eu até levava minha comitiva, isso lá pelos anos de 1990. E aí vinha a igreja dando uma oferta. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Abençoávamos aquela igreja, mas não pregamos, não palestramos por dinheiro. O cuidado nosso vem do Senhor, que está acima do que é ouro e prata no seu cuidado. De vez em sempre eu estou dizendo: Deus, eu li na palavra, Davi falou: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida dos seus. O que eu e você precisamos fazer é atentarmos para fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. E todo dia eu estou dizendo: Senhor, me ensina a te agradar, fazer aquilo que é correto aos teus olhos. Me dá sabedoria, me dá compreensão. Senhor, me capacita na pregação, no ensino. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos. A nossa temática, fé, esperança e amor. Nós estamos estudando sobre o amor não trata com leviandade. E todas as pessoas do nosso quadro que trataram com leviandade tiveram no desfecho da sua vida recebendo a recompensa que convinha pela atitude que tiveram. Tanto Adonibezeque, quanto aconteceu com Nabal e Jezabel, Acabe, esse casal. O amor não trata com leviandade. E na semana que vem, eu volto lá para o quadro de 1 Coríntios capítulo 13. O amor não se ensoberbece. A questão do orgulho. Tem uma outra palavra que me fugiu agora, de vez em quando eu lembro dela. Até semana que vem eu vou lembrar. A nossa temática, fé, amor, ou fé, esperança e amor, é do ano de 2023, na palavra de Deus. E nós estamos chegando na esperança, para a epístola de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Cada capítulo termina trazendo um alerta: Jesus está voltando, que é a nossa esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Nós entendemos que a fé é importante, só que a fé sem o amor, ela não é nada. Ainda que você possa fazer 1000 maravilhas, sem amor, nada é. Essa tríade, essas 3 virtudes se unem e elas são muito importantes. E é um ano que nós estamos assentando este propósito como base para a igreja, que vem lá do mês de setembro do ano passado, depois da cura de Bartimeu. O maior destaque, a fé, e para nós o amor e a esperança. O tempo passa tão rápido que daqui a pouquinho
Vamos falar oi um para o outro? Gente, passou muito rápido. Você viu onde é que nós estamos? Falando oi? Já estamos na eternidade. E a gente pensava que ia demorar tanto. Já estamos na eternidade. Imaginou? Na eternidade. Vivendo na presença do Senhor. Deus abençoe. E que nós possamos continuar lendo, estudando a palavra de Deus. Está sempre aquela luz brilhando para nos ensinar, para nos esclarecer. Precisamos entender quem somos nós, quem é Deus. Eu humilho diante da grandeza de Deus, diante da magnitude do Deus bendito, digno de toda glória e toda honra. Nos momentos difíceis eu posso dizer: Senhor, como na oração, fica conosco, fica conosco. Deus, eis a minha casa, eis o meu lar, eis a minha família. Que eu e você, diferente de Acabe e Jezabel, como Davi e outros mais, morrendo na bênção e na presença do Senhor, em boa velhice. A Bíblia está cheia de sentença de maldição, mas também tem um número tal de bênçãos. Coloquemos-nos em pé. A minha e a sua dedicação hoje, Deus vê. Não é em vão o nosso trabalho, o nosso empenho. Eu e você poderíamos estar em casa, debaixo das cobertas, mas certamente não estaríamos em paz, não é verdade? Puxa vida, perdi. Isso é, se você tem uma consciência ainda funcionando, não é? Perdi a oportunidade de estar com o povo de Deus, estar na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça, abaixa os seus olhos. Deus bendito, como sempre temos mencionado, este livro do Senhor, essa palavra bendita, o Senhor tem um propósito em que venhamos a estudá-la. Nós amamos a palavra do Senhor, nós reverenciamos o Senhor da palavra, entendemos a importância da instrução da palavra em nossas vidas. A lei do Senhor é perfeita, é ela que restaura, restabelece a nossa alma. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra, do poder da mesma em nossas vidas. E ela é viva e eficaz. E ela mesmo declara, o Senhor declara, que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Nos atinge na alma, espírito e corpo, e é poderosa, espírito, alma e corpo, e é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Que possamos, como salmista, ó Deus, esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Deus, que tenhamos a influência dos homens que se colocaram humildemente na presença do Senhor, desejando serem aquilo que Tu tinhas como propósito que fossem, e assim foram, em favor da verdade da palavra do Senhor. Que nós tenhamos um compromisso com temor e tremor perante o Senhor. Abençoa o nosso povo, ó Deus,
edifica esta igreja. Olha com misericórdia, ó Deus, para o nosso país. Levanta, ó Deus, com o ímpeto do Senhor e com aquela ousadia que vem do Senhor em favor da verdade e pela verdade, homens e mulheres do Senhor que nós incansavelmente dobremos os nossos joelhos e oremos em favor da nossa nação, para que o milagre do Senhor se realize, para que a obra da justiça do Senhor aconteça de um canto ao outro do nosso país. O Senhor diz que não devemos ter medo daquele que pode matar o corpo, mas sim daquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor e abençoar a nossa nação. Oramos no nome de Jesus, agradecidos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Sentai-vos para o nosso povo aqui. Tenham todos uma abençoada semana, sendo este o primeiro dia dessa abençoada semana que queremos ter de Deus para nossas vidas. Amém.